desbravador, tudo bem com você? Que alegria podermos começar o nosso CCCS. Seja muito bem-vindo. Nós estamos orando para que Deus nos permita muito em breve estarmos presencialmente com todos os nossos clubes, mas agora você está ligadinho com a gente aí no CCCS. Presta bastante atenção, porque tem muita coisa boa para acontecer no dia de hoje, tá bom? E como líder dos desbravadores da Associação Norte-Sul Rio Grandense, eu quero declarar aberto o CCCS 2021. Nesse momento, então, faremos os ideais dos desbravadores. Para o voto, posição: pela graça de Deus, serei puro, bondoso e leal. Guardarei a lei do desbravador, serei um servo de Deus e um amigo de todos. Descansar, posição: a lei do desbravador ordena-me observar a devoção matinal, cumprir fielmente da parte que me corresponde, cuidar do meu corpo, manter a consciência limpa, ser cortês e obediente, andar com reverência na casa de Deus, ter sempre um cântico no coração, ir onde Deus mandar. Alvo: a mensagem do advento, todo mundo em minha geração. Lema: o amor de Cristo me motiva. Objetivo: salvar do pecado e guiar no serviço. Para o voto de fidelidade à Bíblia, posição: voto: prometo fidelidade à Bíblia, a sua mensagem de um Salvador crucificado, ressurreto e prestes a vir, doador de vida e liberdade a todos que nele creem. Descansar, posição. Neste momento, vamos cantar o hino dos desbravadores. E aí, desbravador, que legal a gente poder estar junto nesse momento para conversar, para se preparar e, acima de tudo, para fazermos o nosso melhor para o nosso clube, para a nossa unidade. É bom demais ter você aqui comigo. Esse é o momento da meditação e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Zacarias. O livro de Zacarias é um livro que normalmente a gente não lê tanto assim, né? Mas eu quero ler 2 textos bíblicos com você. O primeiro está no capítulo 4, versículo 10, e diz assim: pois quem despreza o dia dos humildes começos vai se alegrar vendo o prumo na mão de Zorobabel.
que o pastor está querendo dizer com prumo, com Zorobabel? Já pensou? Você tem algum amigo chamado Zorobabel, por acaso? Eu não conheço nenhum Zorobabel, mas a Bíblia fala de uma época em que os israelitas estavam voltando do cativeiro babilônico, depois de passarem 70 anos longe de sua cidade, longe de sua terra, e agora voltando para Jerusalém, eles deveriam reconstruir o templo. E o templo que estava em ruínas, ele começou a ser construído tijolo depois de tijolo. E muitas pessoas olhavam para aquela construção simples e pensavam assim, não, mas não vai ser igual o outro templo. Está muito feio, está muito pequeno. O outro templo era muito melhor, era muito maior, era muito mais bonito. Que coisa mais triste. E aí Deus manda o profeta Zacarias dizer o seguinte: não despreze o dia dos humildes começos. Não despreze o dia dos humildes começos, porque quem desprezava lá naquela época, aquele início da construção do templo, iria se alegrar vendo o prumo na mão de Zorobabel, que era um dos grandes líderes daquela construção. E sabe, sobre o templo, o segundo templo, ele foi mais glorioso que o primeiro, porque no segundo templo, Jesus, o Criador dos céus e da terra, esteve presente para abençoar. Ele andou por aquele templo, ele viveu ali junto com aquelas pessoas em seu ministério terrestre. E agora eu quero olhar para você, desbravador, para você, líder que me acompanha e que me assiste nesse momento. Não despreze o dia dos humildes começos. Talvez você se sinta pequeno demais, incapaz demais, sem habilidades nenhumas para fazer as atividades do clube, mas Deus conta com você. E se você se colocar nas mãos de Deus, assim como Zorobabel se colocou nas mãos do Senhor, Deus vai fazer através de você grandes coisas. Não despreze o dia dos humildes começos. Olha só esse carro aqui atrás de mim. Alguém saberia dizer o nome desse carro? Isso aqui é uma Lamborghini. Sabe como a Lamborghini começou a ser fabricada? O senhor Lamborghini, ele tinha uma Ferrari, mas ele era um produtor, um dono de uma empresa de tratores. Ele sabia muito sobre tratores. E um dia ele levou a Ferrari dele até o Enzo Ferrari, o dono da grande empresa Ferrari, e disse: olha, essa Ferrari aqui está com um problema no painel, deu um defeitinho aqui. E o dono da Ferrari olhou para aquele cara e falou assim: meu amigo, você entende de trator, vai cuidar dos seus tratores. Pois aquele cara olhou assim para o Enzo Ferrari e disse: pois a partir de agora, eu vou construir um carro tão bom que ele pode competir com a Ferrari. E aquele rapaz saiu de lá e decidiu construir carros esportivos que competissem com a Ferrari. Por causa de um pequeno desafio, por causa de um pequeno momento, surgiu a empresa de um dos carros mais conhecidos do mundo e mais velozes do mundo também. O que eu quero dizer com isso? Talvez as pessoas olhem para você e menosprezem você e digam assim: você não entende nada de clube, você não entende nada de unidades, você não sabe nem dar nó cego. Mas não é isso que importa. Se você se coloca nas mãos de Deus, Deus pode fazer através de você um grande líder para a honra e glória do Senhor. O segundo verso que eu quero ler está aqui em Zacarias, capítulo 4, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: não por força, nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quando você, desbravador, se coloca nas mãos de Deus para fazer o seu melhor, você pode ficar tranquilo que Deus vai abençoar você e Ele vai te dar todas as capacidades necessárias para fazer a diferença na vida dos seus amigos. Se você é um capitão de unidade, se você é um capelão da sua unidade, se você é um secretário de unidade, mas se você é um conselheiro, se você é um diretor, se você é um vice-diretor, se você é um padioleiro, não importa a sua função. O que importa é que você faça tudo o que você fizer para a honra e glória de Deus e pelo poder do Espírito do Senhor. E sabe o que mais?
não importa a sua idade também. Tem desbravador que se sente novo demais aos 10 anos de idade e se sente pequeno demais para ser capitão de unidade. Deus não está preocupado com a sua idade, Ele está preocupado com a sua disposição. Coloque-se nas mãos do Senhor e Ele vai usar você. Tem gente que pensa que é velho demais para fazer parte do clube. Eu queria falar para você da irmã Doca, lá de Joinville. A irmã Doca tinha 94 anos quando ela foi investida em líder há alguns anos. Você, não importa a sua idade, você pode ser usado por Deus para fazer grandes coisas. Muitas pessoas alcançaram seus grandes sonhos com uma idade avançada. É o caso da história desse cidadão aqui, a incrível história do general Sanders. Aos 65 anos de idade, ele acreditava que ele tinha uma receita muito saborosa de frangos fritos. Mas as pessoas desprezavam a receita dele. As pessoas olhavam assim: ô vovô, vai para sua cadeira de balanço, você não tem que pensar em negócios a essa altura da vida. Já falhou nas coisas que você quis fazer, agora é hora de descansar, você já está aposentado. Mas o coronel Sanders, ele tinha um sonho no coração. E ele acreditava na receita que ele fazia. E ele começou a produzir os seus frangos fritos. E hoje a KFC é uma das maiores redes de fast food dos Estados Unidos e em muitos outros lugares ao redor do mundo. O que eu quero dizer para você, querido líder? Você que já passou do prazo, talvez, na sua cabeça só. Você que já tem um pouco mais de idade. Deus pode usar você poderosamente. Talvez agora você esteja só começando a melhor fase da sua vida. Coloque-se nas mãos do Senhor, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Deus quer usar você para salvar do pecado e para guiar no serviço. Você está sendo convocado para continuar o legado desse clube que já fez a diferença na vida de milhares de crianças, juvenis e adolescentes ao longo de sua história. E agora a caneta está em suas mãos, o papel está em suas mãos. É hora de escrevermos o melhor capítulo da história do clube, colocando a nossa vida nas mãos do Senhor. Vamos juntos, capitães, conselheiros, secretários, diretores, líderes, amigos, familiares, irmãos e irmãs. É chegado o tempo de nos consagrarmos e de colocarmos a nossa vida plenamente nas mãos do nosso Deus, para que Ele nos use com poder, para que este seja o último capítulo da história do Clube de Desbravadores e logo depois o Senhor Jesus venha para nos buscar. Eu quero orar com você nesse momento. Feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Obrigado, Senhor querido, porque apesar de nossas falhas, de nossas fraquezas, de nossas deficiências, o Senhor nos ama, o Senhor nos perdoa e o Senhor quer nos usar para grandes coisas. Hoje lemos na Tua Palavra que não podemos desprezar o dia dos humildes começos. Por isso, abençoa esse humilde começo na vida desse capitão de unidade, desse secretário, dessa secretária, dessa diretora, dessa conselheira, desse conselheiro. Talvez esse clube esteja começando agora, Senhor. Ainda não sabem muitas coisas sobre o dia a dia, de como deve funcionar um clube. Mas não é por força e nem por violência, mas pelo poder do Teu Santo Espírito que eles podem realizar grandes coisas. E eu peço que o Senhor conceda sabedoria para os nossos clubes, para que façamos o nosso melhor, para que muitas crianças, juvenis, adolescentes e jovens venham conhecer ao Senhor através dos resultados do trabalho deste clube. Perdoe nossas falhas e salva-nos para o Teu reino. Abençoa ao nosso CCCS, é o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Olá, desbravadores! Neste momento nós iremos falar sobre a estrutura do clube. O Clube de Desbravadores é um programa mundial da Igreja Adventista do Sétimo Dia. Nele são oferecidas inúmeras aulas e atividades que são divididas em classes, especialidades e instruções também. Para se alcançar o objetivo do clube de desbravadores, há todo um programa especial preparado. Também uma estrutura administrativa bem definida. Para um bom funcionamento do clube, existem 3 segredos: a oração,
o planejamento e a hierarquia. Hierarquia é a ordenada distribuição das responsabilidades com subordinação sucessiva de uns aos outros. O Clube de Desbravadores tem uma liderança mundial, que está presente lá na Associação Geral, pelo pastor Andres Peralta. Aqui na América do Sul, nós temos a divisão sul-americana com o pastor Udolci Zukovski. Para os 3 estados do sul do Brasil, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, nós temos o pastor Ariel Marques. E aqui para a nossa Associação Norte-Sul Rio-Grandense, o pastor Moisés Mora. Além também da coordenação geral, da coordenação diária, dos regionais e dos distritais. Dentro da estrutura do seu clube, nós temos o diretor do clube ou diretora do clube, diretores associados, secretário ou secretária, tesoureiro, capelão, instrutores, conselheiros, capitães de unidade, secretários da unidade e demais membros da unidade. O diretor do clube, a sua indicação ocorre pela comissão de nomeações da igreja. E ele deve ser membro regular da Igreja Adventista do Sétimo Dia. As atribuições do diretor: ele deve ser membro da comissão da igreja local, enviar os relatórios solicitados pela sua associação missão, exercer com auxílio dos diretores associados a direção superior da administração do clube, providenciar todo o material necessário e local para a realização de eventos, instruções e demais atividades realizadas pelo clube, definir as diretrizes e metas do clube para o ano corrente e dirigir todas as reuniões do clube. Abaixo dele, nós temos os diretores associados. Os diretores associados são o braço direito e esquerdo do diretor. São responsáveis pelo cumprimento do programa do clube e, por isso, são os coordenadores das classes, especialidades e unidades. Eles devem gerenciar todo o trabalho dos instrutores e conselheiros, garantindo que tudo ocorra conforme o planejamento anual. As atribuições dos diretores associados: eles devem coordenar e fiscalizar todo o trabalho com as unidades. Devem também coordenar o esquema de instrução de classes e especialidades junto aos instrutores, substituir o diretor em sua ausência ou solicitação. Secretário ou secretária: ele é responsável pelo relatório e registros do clube. Suas atribuições: preencher o relatório trimestral, notificar o diretor se o desbravador começa a faltar com certa frequência, responsável por manter um sistema de comunicação com o clube, requisitar materiais e formulários de relatório da associação quando necessário, e manter em dia o livro de atas e manter atualizado os dados de todos os membros do clube no SGC. O tesoureiro: ele é responsável pelas finanças do clube, e ele deve trabalhar em conjunto com o tesoureiro da igreja local. O capelão: ele é responsável por toda a parte espiritual do clube. Ele deve ser membro batizado da igreja e estar em situação regular com a igreja, onde o clube é organizado. Deverá ter a capacidade de organizar, bem como de liderar efetivamente as atividades espirituais e missionárias do clube. Os instrutores são pessoas que ensinam especialidades específicas ou disciplinas como Bíblia, crescimento pessoal, trabalhos ao ar livre, especialidades e outros manuais. Esses instrutores podem ou não ser membros da igreja. Os conselheiros: eles são responsáveis pelas unidades e têm uma posição chave no clube, porque eles têm o contato mais direto com os desbravadores. Atenção, capitão de unidade! Esta aula é para você e nós temos informações importantes para vocês. Para você, menino, para você, menina, preste atenção. A figura do capitão, seguramente, é uma das funções ou a função mais importante em uma unidade. Eu até aqui deixo uma frase muito pessoal. Vou fazer uma analogia. Para mim, o capitão está para a sua unidade como o diretor do clube está para o seu clube. Olha a importância desse cargo. E eu não vejo outra maneira de olhar o capitão. É ele que detém a unidade em relação ao clube e com a unidade ele tem tarefas importantes e é para ele que a unidade se reporta. Características, então, de um capitão vencedor. Ele precisa ser organizado, tem que ter liderança e comando. E é algo importante: disciplina pessoal, honestidade, fidelidade, principalmente aos seus princípios e, acima de tudo, humildade e ter disposição para aprender. O capitão aprende todos os dias, ele tem espelhos ali para isso. Seu diretor, seu conselheiro, certo? E aqui nós vamos citar algumas funções do capitão. A primeira: auxiliar o conselheiro. Junto com o conselheiro eles fazem a unidade andar. Na ausência do conselheiro, o capitão assume todo o comando da unidade. Importante você saber. Segunda função do capitão: portar o bandeirim de maneira correta. E as evoluções do bandeirim vocês vão aprender na ordem unida.
mas é importante que vocês cuidem desse bandeirinho, porque ele é um identificador da sua unidade. Terceira função do capitão: cuidar para que o bandeirinho da unidade esteja colocado sempre à frente da unidade e à frente da área de acampamento. Quero citar um trecho importante desta questão. Quando existe um conjunto de barracas do seu acampamento, do acampamento do seu clube, mas ali está deslocado, as unidades separadas entre si, a sua unidade ela é identificada com o bandeirinho da unidade. Então ela tem que estar à frente, fixada no mastro, posta ao chão. Quarta função do capitão: é responsável para manter a unidade no tempo certo, antes da programação da sua igreja ou antes de entrar em uma programação. Ele tem que manter a sua unidade perfilada e em ordem, evitando que os membros da unidade saiam para beber água, fazer um lanche. Não é este o momento, não é esta hora. Ele tem que ficar aguardando o comando do diretor do clube e assim a unidade entrar ordeiramente na programação. Quinta função do capitão: apresentar a unidade no início das reuniões do clube para o diretor. Por isso essa função é importante e ela representa muito um clube. É o capitão que mantém a unidade em forma, se desloca, vai à frente do diretor e apresenta a sua unidade, e se ela tem alterações ou não, se faltou algum, se um desbravador está com o uniforme, está faltando parte do uniforme, ou não trouxe o material que foi exigido no domingo anterior, não é mesmo? Então o capitão faz o relatório para o diretor ficar sabendo. Ok? Muito bem. Sexta função do capitão: controlar a unidade para não fazer algazarra. E aqui um ponto muito importante. Às vezes, se o capitão não tem um pulso muito firme, não tem uma voz de comando, a gurizada ali pode se deixar levar por uma provocação externa, por um outro clube, muitas vezes quando estão caminhando, se deslocando num pátio de Campuri. Então, não deixe que a sua unidade entre na provocação. Siga em frente. Vocês, como unidade, têm que ser um corpo único. Não pode cair na tentação, não é verdade? Muito bem. Sétima função do capitão: cuidar do local onde a unidade está acampando. Do local onde a unidade está. Se ao chegar naquele espaço que foi determinado para a sua unidade, ele estiver sujo, com lixo, você deve limpá-lo. Mesmo que você não tenha feito aquela sujeira, mesmo que não tenha sido você que tenha deixado aquele lixo ali. Utilize do seu grupo, da sua unidade, para fazer a limpeza prévia. E ao sair, também não deixe lixo ali. Procure evitar deixar lixo. Deixe ali só a saudade do grande momento que foi estar naquele lugar. Perfeito? Oitava função do capitão: exigir o uso do material e do vestuário para todas as programações que for solicitado. Ou seja, você está num ambiente que precisa usar o uniforme de gala, você tem que fazer a inspeção da sua unidade. Não custa você dar uma passadinha ali e ver se o teu desbravador está com a meinha preta, ou capitã, a sua desbravadora está com a meinha branca, correto? Ou se na camisa de algum deles tem 3 pins de classe, mas na manga ele esqueceu de trocar a tarja de classe, só tem 2. Rodou, hein? Ganhou 0 e a unidade toda e o clube todo foi pro buraco. Certo? Unidade é isto. Todos padrões para a apresentação. Um detalhe importante: canote, muita gente se perde, né? O canote tem que ser padrão. Se é de tecido para todos. Se é de metal para todos. Se é o canudinho, certo? Então, isso é padrão de clube. Toda unidade igual e igual a todas as unidades do clube. 100%. Se algum membro da unidade não possui algum tipo de material numa apresentação dessa, essa conversa tem que ser ali ao pé da orelha com o conselheiro e ver o que dá para fazer para ajustar essa questão, porque o trabalho não deve parar. Certo, pessoal? Estas considerações de funções e características do conselheiro está no Manual Administrativo do Clube, páginas 74 e 75. Dê uma lida e conserve-se no caminho de Jesus. E eu deixo aqui para vocês a saudação Maranata. Olá, desbravadores. Eu sou Alex Duarte, coordenador da área 3 da nossa Associação Norte Sul Rio Grandense, e hoje eu quero falar com você, capitão, você, secretário, você que é aspirante a ser um capitão, secretário, enfim, fazer parte de um sistema de unidade do Clube Desbravadores. Hoje eu vou falar um pouquinho
do que é o sistema. Sistema de unidade, ele faz parte, ou melhor, é um núcleo principal do funcionamento das atividades do clube. Se você não faz parte e essa unidade não funciona adequadamente, isso mostra que a sua unidade ela vai falhar, não vai funcionar adequadamente. Mas aí você está chegando agora no clube, você conheceu com os amigos, você ouviu falar, você viu na internet, você viu em alguma propaganda anunciada por um amigo, mas você não sabe o que é uma unidade. Eu vou rapidamente falar. A unidade ela é um grupo onde algumas pessoas fazem parte, e você é uma delas que pode fazer parte. Quem compõe essa unidade? Nós temos algumas funções, alguns cargos, vou colocar dessa maneira, principais, que atuam de linha de frente, que é o capitão da unidade, secretários e assim por diante, conforme a necessidade da unidade. Conforme a necessidade da unidade, pode-se ter um tesoureiro, um almoxarife, um padioleiro, um capelão e também coordenador de recreação. Claro, não esquecendo do conselheiro, mas isso é um outro assunto. Então, você pode ter todos esses membros, ou até mais, conforme, como eu mencionei, conforme a necessidade da sua unidade, certo? Mais à frente, todos os desbravadores devem ser divididos em unidades. Se possível, ter 12 unidades. 6 unidades masculinas e 6 femininas, para que cada uma dessas unidades possa corresponder à idade do desbravador, de 10, 11, 12, 13 e assim por diante. E isso vai facilitar o trabalho das classes também. Não sendo possível, então, se trabalha com um número menor, onde teria 6, por exemplo. 3 masculinas, 3 femininas, e aí então se dividiria esse grupo 10 e 11, 12 e 13 e 14 e 15. Isso facilitaria o trabalho. Isso facilitaria o trabalho, para que a sua unidade possa trabalhar da melhor maneira possível. O padrão, normalmente, é de 6 a 8 desbravadores por unidade. Esse é o ideal para que se trabalhe, porque passando desse número, aí então há a necessidade de formar uma nova unidade. Então, não esqueça, você começou no clube, você vai fazer parte de uma unidade, tem 6 desbravadores, ali começou a unidade. Chegando aos 8, passou disso, já começa a se trabalhar para formar uma nova unidade. Toda unidade precisa de uma identidade. Você chegou no clube, você está fazendo parte do clube, você está numa unidade. Tá, mas e agora? Qual é a minha unidade? Como é que é o nome dela? Toda unidade precisa dessa identidade. O que identifica a unidade? Um nome, e aí vocês, em conjunto com a direção do clube, vão escolher um nome. Você, junto com a sua unidade e com a direção do clube, vão definir o que vai no bandeirinho, porque você tem que ter um bandeirinho que identifique a sua unidade, e esse é um item que o capitão carrega com ele, o bandeirinho da unidade. E ali vai um logo, vai um desenho, vai uma identificação, o nome da unidade. E também, por incrível que pareça, muitos não dão muita atenção para isso, mas o grito de guerra também faz parte da identificação da sua unidade. É importante você, junto com a sua unidade, criar esse grito. A gente sabe que nem sempre é fácil criar um grito. Por exemplo, quando eu fazia parte do clube, quando eu era diretor de clube, nem todas as unidades tinham o grito de guerra. Era mais fácil a gente fazer o grito de guerra do clube, porque a unidade precisa, primeiro, se inteirar, precisa formar, fortalecer a amizade, criar alguns vínculos e criar algumas memórias para que possam, através disso, criar o seu grito de guerra. Talvez você não consiga no início, mas até o final das atividades do ano, você, com certeza, com a sua unidade, você vai conseguir criar ali, formalizar um grito de guerra que vai fazer a diferença dentro da sua unidade. Então, identificando com, primeiro, o nome, o seu bandeirinho e o grito de guerra. Caso não haja desbravadores, como eu já falei, da faixa etária, toda a unidade ficará inativa. Por exemplo, você entrou no clube e tentou formar uma nova unidade. Não alcançou o número mínimo. Fica difícil. Não tem como fazer a unidade. Unidade no mínimo 6 e o ideal no máximo 8.
Então você tem que fazer uma campanha junto com seus amigos para trazer mais amigos para formar aquela unidade. Tá, mas vamos voltar um pouquinho. Eu faço parte da unidade, a unidade tem todo o número de desbravadores, mas por razões que eu não sei dizer, a minha unidade foi minguando, foi desbravadores não vindo mais, acabou a unidade. O que se faz com a unidade? Ela só é inativa, jamais deve ser extinta. Nenhum clube deve extinguir, dizer, não existe mais, não faz mais parte do currículo do clube essa unidade. Não, ela fica inativa, porque ela tem um nome, ela tem um bandeirinho, ela tem um grito de guerra. E quando for feito toda essa campanha e novos desbravadores fazerem parte, essa unidade pode ser reativada. Viu que legal? Então, ela tem emoções, ela tem tradição, então ela pode ser reativada, jamais extinta. O grito de guerra constitui, então, um item muito importante. Pouco se fala disso nas unidades, pouco se fala nisso no clube, mas um grito de guerra bem elaborado, bem aplicado, ela anima o grupo, une o grupo e faz o grupo se desenvolver bem melhor. Eu sei porque quando você está num campuri, você que já é capitão, você que já faz parte da unidade, você já tem uma certa experiência, você sabe bem o que eu estou dizendo. Então, para aqueles que estão chegando agora, vão experimentar essas emoções de ter um grito de guerra na sua unidade. A unidade também precisa de uma secretária organizada, onde ela vai ter todos os itens importantes, que é uma ficha completa do desbravador, com as fotos, com as preferências. Imagina, você tem suas preferências, seus gostos, mas só você sabe. Agora, compartilhar com a sua unidade é muito interessante, por isso a secretária da sua unidade é importante nisso. Talvez você não sabia disso, quem já foi capitão, talvez você que está chegando, pensa, mas o que o capitão vai fazer? Isso é um assunto para outro momento, outra aula, a função do capitão. E a função da secretária também, mas pincelar rapidamente aqui, a secretária faz todas as anotações, guarda as fotos das atividades das unidades, tudo, ela monta uma pastinha, guarda tudo ali, tudo que for informação sua, da sua unidade, ela mantém guardada junto ali. E é importante porque isso faz parte do histórico, não só da sua unidade, mas do clube. Quando o clube achar necessário, junto com o seu conselheiro, ele poder pesquisar, buscar informações da sua unidade, vai estar tudo registrado, porque você tem uma secretária eficiente dentro da sua unidade. E, por fim, tudo isso faz parte do sistema de unidade. Funções do capitão, conselheiros e demais, vamos ter outra aula. E um detalhe importante, não posso encerrar sem mencionar. Você já faz parte do clube há um bom tempo e não leu, não pegou na mão o manual administrativo, está perdendo tempo. E você que está começando agora, que você está ali almejando ser um capitão de unidade, você que está almejando assumir algumas funções dentro da sua unidade, peça para o seu diretor, para o seu conselheiro, o manual administrativo. Aqui está bastante informação para tirar as suas dúvidas. Olá, meu conselheiro. Hoje eu quero falar para você. Você que é o que passa mais tempo com o seu desbravador. Você é o que você é a pessoa que vai ter que estar mais ligada a ele. Porque, às vezes, o diretor ele vai estar envolvido em tantas outras coisas que você tem que conhecer o seu desbravador, como ele reage em determinadas situações, aquilo que ele faz, as suas emoções, você tem que estar sabendo, estar por dentro de tudo aquilo que acontece com ele. Uma das coisas muito importantes são as faixas etárias de idade. Cada faixa etária, ela tem o desbravador ele tem um modo de agir. E esse modo a gente tem que cuidar muito, porque a gente mexe às vezes com emoções dele, a gente mexe com o sistema que ele vive, o seu lar, o seu ambiente. Então a gente tem que procurar conhecer o seu desbravador, você poder visitar ele na sua casa, você poder ter uma relação de amizade com eles, que é o que é mais importante na vida, né? Uma coisa que eu sempre digo, tanto para os diretores, como eu vou dizer para você hoje, o conselheiro ele não pode botar medo no desbravador. O desbravador não tem que ter medo de você.
Ele tem que ser seu amigo, ele tem que gostar de você. Porque se ele tiver medo de você, você for uma pessoa que tem autoridade demais, ele acaba se retraindo e não fazendo, ou seja, não se expressando do modo de ele agir, do modo de ele ser. Eu tenho, assim, algumas dicas que eu gostaria de ler para vocês, que são a respeito das faixas etárias de idade. De 10 a 12 anos, ele tem alguns fatos que eu vou dar para você na parte intelectual, emocional, física, social e espiritual. Na parte intelectual, ele tem pensamentos concretos. Para ele, as lições objetivas devem utilizar objetos, não simbólicos. Cuide bem nisso. Pensam em termos de fato, não mais do que isso. Não têm sentimentos. Né? Estão na idade áurea. O que é isso? A cabeça deles é uma esponja. Entenda isso como se fosse uma esponja. Tudo aquilo que você passar para eles, eles vão absorver. Eles têm mais facilidade de memorizar. Então, se você tem alguma atividade que exige o raciocínio, use essa faixa etária de idade, de 10 a 12 anos. Principalmente ali, ó, entre 10 e 11 anos, as crianças são uma esponjinha, eles querem observar tudo. Se você for ver ele no clube, eles são os mais ativos, eles correm, eles fazem atividades, eles querem estar sempre em movimento, eles querem estar sempre em alguma atividade. Né? Então, aproveite esse momento deles, é o momento em que eles decoram muito mais fácil, eles pegam as atividades muito mais rápida e eles se dedicam a isso. Na parte emocional, não gostam de sentimentos, apreciam o humor óbvio, concreto, exato, né? Físico, são energéticos e ativos, expressam consciência, cuide muito bem essa parte, na sexualidade, com piadas impróprias. Às vezes eles vêm com uma piadinha, uma brincadeira, e aquilo ali a gente tem que saber contornar e tirar aquele pensamento deles. Isso a gente tem que cuidar muito com a faixa etária de idade, dessa idade de 10 a 12 anos. Social. São ávidos por aguardar quem está com eles. Não possuem um forte sentimento interior do certo e do errado. Gostam de competições, jogos e equipes, clubes, atividades misteriosas, eles gostam, né? A pesquisar, vamos fazer um caça-tesouro, eles adoram essa parte, são os que mais correm às vezes, né? Expressam afeições através da atenção negativa ou positiva. A parte espiritual. Tomam decisões espirituais baseadas apenas em fatos. Querem heróis cristãos para serem admirados. Esta parte, nessa faixa etária de idade, é muito interessante quando você usa a Bíblia. Histórias da Bíblia, os fatos, os acontecimentos, eles pegam muito mais fácil, eles decoram, e aquilo ali eles vão levar para o resto da sua vida. É muito importante trabalhar com eles nessa parte. Mais acima nós temos a faixa etária de 13 a 15 anos, que daí também vamos passar para vocês alguma parte também na parte intelectual, emocional, físico, social e espiritual. Na parte intelectual, esse é um grupo um pouquinho mais complicado de se trabalhar. Você que é conselheiro de 13, 14, 15 anos, cuide muito essa parte deles aqui. Gostam de expressão criativa, não verbal. Suas habilidades verbais ainda não estão totalmente desenvolvidas. Precisam de estrutura e limites. Você tem que impor limites para eles. Senão, eles sempre vão estar dando um passo a mais. E, às vezes, aquele passo a mais é onde eles acabam saindo do foco que você está determinado. Não podem administrar muitas escolhas. Esse é o detalhe das nossas escolhas. Às vezes, nós temos que fazer as escolhas para eles. E eles poderem entender essa parte. No lado emocional, tem muitas alterações de humor. É verdade, às vezes você está no clube, tem aquele desbravador que num domingo ele é excelente, humorado, brinca, distrai, é descontraído. No outro domingo ele já está totalmente diferente, né? Transforma totalmente o humor dele. Às vezes na sua atividade, conforme você vai fazer, ele já muda o comportamento também. Então a gente tem que cuidar muito esse detalhe com eles, né? Precisam de experiências e realizações bem-sucedidas. Hibernam em autopreocupação. Estão bem despreocupados com o que vai acontecer, né? Na parte física, experimentam crescimento rápido. Como assim? Sim, eles crescem e desenvolvem muito rápido.
Às vezes, de um ano para o outro, você já nota a diferença deles, né? São autoconscientes. Um detalhe desse, deixa eu voltar aqui do crescimento rápido, que a gente tem que cuidar muito, a questão de principalmente os meninos, né? Os meninos dessa fase de crescimento, eles são todos irregulares. Um braço às vezes é mais comprido que o outro, o desenvolvimento da voz. Então a gente tem que cuidar muito para não exigir deles algo que vá prejudicá-lo lá na frente. Então esse é um detalhe muito importante que eu gostaria de passar para vocês também. Como eu disse antes, são autoconscientes de sua da sua aparência. Expressam confusão acerca da sexualidade, contando vantagens e conversando sobre sexo. Vocês se lembram que nós vimos um pouquinho antes ali da questão dos meninos? É na parte física. Então a gente tem que cuidar também esse detalhe. Evite comentários com ele. Quando for conversar, converse no particular, direto com a pessoa, olho a olho, né? Identifique o problema. Converse com ele, explique a situação, tente contornar da melhor maneira que você, eu acredito, sendo um bom conselheiro, sabe sair dessa situação. Na parte social, agora vem uma parte interessante. Ó. Eles ficam testando a autoridade, eles vão testar a sua autoridade. Mas mesmo assim, a desejam. Eles testam porque, na verdade, eles querem ser como você. Então, o seu exemplo, nesse momento, vai ser muito importante. Precisam pertencer a um grupo para ajudá-los a definir quem são. E no final, a parte espiritual aqui, estão preparados para uma fé mais pessoal. Aí a dedicação, né? Se identificando em histórias bíblicas e podendo se identificar com personagens bíblicos também. Então, essa é uma idade que a gente tem que ter um cuidado especial com eles. Porque a partir daqui você está formando uma nova liderança de clube. Então, cuide muito desse detalhe. Tem uma ilustração que eu queria contar para vocês, que ela nos diz assim. Foi na cidade de Fleetness, nos Estados Unidos. Ela estava ameaçada por um furacão. E no momento em que a população sabia estava saindo numa direção, eles chegaram num cruzamento onde tinha um semáforo. E tinha um guarda no semáforo. O guarda estava orientando as pessoas, quem vinha de carro. Uns pegavam à esquerda, outros pegavam à direita. Os que foram para a direita, todos se salvaram e se escaparam deste furacão. Os que foram para a esquerda, foram todos em direção ao furacão e acabando vindo a óbito, morreram. E aí eu pergunto para você, em que lado você está dirigindo o seu desbravador? Você quer que ele vá para a esquerda ou para a direita? Eu acredito que você quer que ele vá para a direita, para a salvação. Isso cabe a nós e cabe a você. E eu queria ler só uma partezinha em Provérbios. Provérbios 22, o verso 6, que ele nos diz assim: ensina a criança no caminho em que deves andar, e ainda quando for velho não se desviará dele. Conselheiro, a responsabilidade de mostrar ao seu desbravador o verdadeiro caminho, que é o céu, está nas suas mãos. Que Deus o abençoe e que você possa fazer um bom trabalho esse ano. Fala, desbravador, tudo bem com você? Nesse momento nós vamos ter nossa aula de Ordem Unida e Civismo. A Ordem Unida ela é muito básica dentro do clube, então todos os clubes fazem, todos os clubes, né, têm a sua noção ali de Ordem Unida. Alguns detalhes precisam ser corrigidos, melhorados, e isso a gente vai aprendendo com o tempo. Uma dica que eu dou para você é leia o manual administrativo. A Ordem Unida que está ali, ela é baseada na Ordem Unida do Exército Brasileiro. Se você já conhece algum manual do Exército, né, eu digo para você o C22.5, esse manual que a gente se orienta, ele é o mais usado por desbravadores, né, para se orientar naquilo que o nosso manual administrativo não fala. Muito bem, aqui nós temos nossa aula de Ordem Unida, e eu coloquei duas palavrinhas-chave ali, propósito e objetivo. A Ordem Unida, ela não deve ser usada dentro do clube para qualquer coisa, de qualquer forma, de qualquer maneira. Algumas pessoas, eu já passei por isso, algumas pessoas elas perguntam, para que fazer isso? Para que Ordem Unida? Qual o objetivo disso? Uma coisa importante a gente descobrir aqui, nos comandos de Ordem Unida, nenhum comando de Ordem Unida, nenhum movimento de Ordem Unida está ali por acaso, nenhum deles. Todos têm um objetivo, todos têm uma função.
tá? E aí, em algum momento aí é bom que você descubra a função de cada movimento. Nenhum foi colocado ali só porque acharam bonitinho e vou colocar, não. Tá? Ele tem um objetivo, ele tem uma função, ele tem um propósito para que aquele comando seja executado daquela maneira em determinada ocasião. Muito bem. A primeira coisa básica que a gente precisa saber dentro da Ordem Unida é a formação. Como se coloca o clube em forma ou a unidade em forma, tá? Quando o diretor ele pede para que se coloque, as unidades em forma, você tem que colocar a unidade conforme ele pede. Geralmente é uma linha ou uma fila ou uma coluna só cada unidade, quando o clube entra em forma por unidade. Quando você, capitão, vai colocar sua unidade em forma, se ela tiver mais de 4 membros, eu aconselho a você colocar 2 colunas, ok? Porque daí facilita, fica mais próximo e melhora os movimentos. Tá? Algumas unidades têm 8, 10 membros, então quando você está comandando, você coloca por 2 ou por 3 em determinada situação que você está vivendo ali com eles. Isso facilita na hora de você comandar, na hora de deles ouvirem você tá mais próximo deles ali. A formação ela é sempre do maior para o menor, da direita para a esquerda. Então o maior fica sempre à frente à direita e o menor sempre a retaguarda à esquerda, ele sobra ali no final. Essa é a formação que se deve colocar o clube, a unidade ali em forma. Beleza? Muito bem. Voz de comando. Aqui tem um detalhe, olha, importantíssimo. Tá? Eu vejo muita gente, muito instrutor de Ordem Unida, ao invés de estar comandando, parece estar brigando. Sabe? É um negócio estranho. É uma gritaria sem necessidade. Tá? Então você não grita. Se você grita na hora de comandar, é porque alguma coisa está errada. Tá? Então não precisa gritar. Você tem que ficar numa posição em que todos que estão assim ao seu lado, ou se vão ser comandados por você, eles possam ouvir. Ok? Então, por exemplo, eu já dei Ordem Unida para 300 pessoas de uma vez só. Lógico, eu tenho um microfone, então isso facilita. Tá? Mas se não tem, eu tenho que ficar no meio, mais ou menos, para que todos possam me ouvir. E não precisa estar aquela gritaria toda. Um detalhe aqui na voz de comando. Existem 3 vozes básicas. Tá? 3 momentos em que a sua voz vai ser destacada na hora de você comandar a Ordem Unida. Primeiro é a voz de advertência, depois é a voz de comando e depois a voz de execução. Tá? A voz de advertência, aí você pode escolher um desses aqui, ó. Atenção, clube, escola, unidade, grupamento, pelotão, curso, como você queira chamar. Beleza? Alguns chamam o próprio nome da unidade, né? Isso como a voz de atenção. Você não pode pegar a unidade de surpresa. Chega lá e descansar, sem que eles estejam sabendo do que vai acontecer. Por isso a importância da voz de atenção. Ok? Depois vem a voz de comando, que é o comando propriamente dito. Aquele comando em que quando você começar a falar, todos vão saber o que vai acontecer. Por exemplo, meia volta, todo mundo sabe o que vai acontecer, mas ninguém vai fazer nada. Né? Por que não vai fazer nada? Porque ainda falta a voz de execução. Tá? E aqui eu coloquei, não sei se dá para você ver direito, o momento em que a voz de execução, o momento em que a execução deve ser feita, tá? Aqui, ó, sentido, no sentido, o TI está maiúsculo, tá? No descansar, no cobrir, o BRI está maiúsculo. Por quê? Porque é aqui onde vai ser executado o comando. Firme e descansar. Por exemplo, no firme, eu posso falar a voz de execução no firme sem pronunciar o ME e todos vão executar. Pelotão, firme! Porque ali é a voz de execução. Ok? No descansar, um detalhe importante é você dar uma alongada no can. Facilita na hora deles ouvirem a voz de execução. Por exemplo, descansa. Ok? Muito bem. Então, a voz de execução ela tem que ser enérgica, tem que ser firme, para que eles consigam entender e executar todos no mesmo momento. Beleza? Muito bem. Aí existem alguns comandos básicos, né, da Ordem Unida. Eu estava estudando sobre comando básico e comando avançado e descobri uma coisa interessante. Primeira coisa veio na minha cabeça, o que é um comando avançado?
E eu pesquisei e eu não consegui achar o que seria um comando avançado. Porque todos os comandos de ordem deles são básicos, tá? O que seria avançado? Seria você juntar todos esses comandos básicos e fazer uma coisa top, tipo uma evolução, né? E aí você chama de avançado. Né? Mas os comandos de ordem unida que está no manual, todos eles são básicos. Beleza? Então, nós temos, dentro dos comandos básicos, nós temos alguns aqui que eu citei para você aqui, ó, tá? Que eu escrevi para você. Sentido de descansar à vontade, tá? No posição para a oração, o são eu também botei em maiúsculo, tá? Que aqui é onde tem a voz de execução, beleza? Então, para o voto, posição, ok? Para a oração, posição, o são é a voz de execução. Então ali tem que ser mais forte, mais enérgico. Beleza? E aí tem mais, né? E alguns detalhes, alguns comandos, é bom, desbravador, que você treine com o seu clube, que você treine aí com a sua unidade. Porque a gente não vê isso acontecer nos clubes. Como, por exemplo, olhar à direita, olhar à esquerda, olhar à frente. Tá? Então, esses são alguns comandos que não se fazem mais. Tem um comando que está no manual administrativo que eu confesso para você que eu nunca vi um clube fazer aqui do nosso campo. Eu nunca vi. Eu desafio você aí a treinar com o seu clube, faz um videozinho bem legal, que é esse comando aqui, ó. Perfilar, tá? O perfilar está ali no manual, e o perfilar ele é usado quando a linha ou a fileira ela é maior que a profundidade. Por exemplo, eu tenho um pelotão com 12 desbravadores em 3 colunas, tá? Então eu vou ter a frente menor que a profundidade. Agora, se eu der o esquerda volver, aí eu vou ter a linha, a lateral, maior que a profundidade. Aí eu posso usar o perfilar. Uma dicasinha aí para você. Beleza? E além dos comandos a pé firme, nós temos os comandos em movimento. Aquele que você vai estar marchando na hora de executar. Ok? Então nós temos ali o marche tem sem cadência, tem o ordinário e tem o acelerado. Ok? Não sei se você já fez isso, mas na hora que você está marchando, e aí é dado o comando acelerado, Rá, e aí quando é dado o curto, que é a voz de execução, bate o pé esquerdo mais forte no chão, e aí sai correndo, esquerda, direito, sempre nesse movimento. Beleza? E aí tem mais o marca-passo em frente, né? O marca-passo, graças a Deus, a maioria que eu conheço aí já não faz mais, né? Que alguns faziam marcar passo, davam um passo em frente e marcava passo, tá? Isso aí não existe, tá? Nunca existiu, né? Não sei quem inventou isso aí, mas né, dentro do desbravador isso não existe, ok? Passos em frente é sempre número ímpar, ok? 1, 3, 5, 7, 9, 11, ok? Não precisa alongar muito, ser muitos passos em frente, porque para ser muitos passos em frente você dá o ordinário marche, ok? Até uns 7 ou 9 passos em frente ainda é válido, beleza? Direita vou ver, esquerda vou ver, oitava direita, oitava esquerda, meia volta, e esses comandos ali são os comandos que podem ser executados em movimento, beleza? Em outro momento a gente faz os movimentos para você ver como que se executa cada um, mas no manual administrativo é bem explicado lá. Muito bem, então agora nós vamos fazer um movimento, pelo menos aqui, com o bandeirinho, ok? Eu quero convidar aqui o meu distrital, ele hoje vai ser o capitão da nossa unidade, Luiz Eduardo, tá? Alguns eles têm muita dificuldade de apresentar a unidade com o bandeirinho. Alguns, com licença aqui, Luiz, alguns pegam o bandeirinho, escora na parede, ou bota no chão, ou passa para o que está atrás, tá? E não deveria ser assim. O bandeirinho, quando o capitão está portando, ele vai apresentar a unidade, ele tem que estar no ombro, tá? Como se fosse ombro bandeirinho, ok? Nesse movimento aqui, beleza? Agora você fica de frente para mim. Então, ele primeiro vai dizer quem ele é, e depois ele vai dizer o que ele quer, na hora dele apresentar a unidade, ok? Então, primeiro ele vai chegar e vai dizer, Capitão Luiz Eduardo da unidade tal, beleza? E aí, depois que ele falar isso, ele vai dizer o que ele quer, né? Apresenta a unidade pronta para as atividades, beleza? Então, no início, ele não faz a saudação Maranata, porque ele está com bandeirinha, mas ele fala Maranata. Ok? Depois que ele fizer isso, ele vai pedir permissão para entrar em forma novamente.
vai dar o meia volta, rompe, marcha e sai. Ok? Apresentado. Aí eu posso pedir para que ele comande descansar lá, ou eu mesmo posso comandar descansar. Atenção, unidade tal, descansar. Beleza? Aí você decide isso aí. Tá? Então está apresentado, pode voltar para o seu lugar. Ele vai dar o meia volta, rompe, marcha e sai. Ok? É sempre o meia volta. Beleza? Existem outros movimentos para ser feito com o bandeirinho e em outro momento a gente treina legal aí com vocês. Ok? Saindo um pouco da ordem unida, mas tendo a ver também, nós temos o civismo. A unidade, o momento em que ele mais participa como unidade do civismo é na reunião, na abertura e no encerramento da reunião do clube. É ali onde tem a cerimônia deles ali, o civismo. Tá? Então, como é que procede? O capitão coloca a unidade em forma. Tá? Isso está no manual também, é só a gente dar uma olhadinha ali. Tá? Mas antes eu queria dizer para vocês, ó, o civismo desenvolve no desbravador 3 princípios que regem o caráter e a personalidade. Quais são os 3? Ordem, disciplina e união. Por isso a importância do civismo. Sabe? E eu lembro aqui que quando eu entrei no clube, lá na década de faz bastante tempo, isso me impactou muito quando eu entrei no clube. Muito, sabe? Quando eu cheguei na reunião, não sabia o que era aquilo, eu me sentei lá e de repente entra um rapaz chamado diretor associado e ele diz assim, de pé, 1, 2, e todos, 3, 4, e eu fiquei ali nervoso, que coisa legal, aquilo, sabe? Mexeu muito comigo e me ajudou bastante, né? Essa questão aí da Ordem Unida a permanecer no clube porque eu me apaixonei por aquilo, né? Então, isso aqui acontece na vida do desbravador quando um civismo é feito da melhor forma possível. Tá? Prepara a coisa, deixa as unidades ali trabalharem essa questão do civismo. Vocês vão ver a diferença que vai ser no clube. Ok? Nas reuniões semanais do clube, capitães portando seu bandeirinho coloca a unidade em forma. E como apresentar, já falamos aqui. Secretários faz a chamada e anota as alterações. Se alguém faltou e por que faltou, é bom que o secretário esteja atento a isso aí. A apresentação da unidade pelo responsável da reunião, porque às vezes o capitão não está, o secretário assume, às vezes o conselheiro ele quer apresentar, né? Então vocês combinam conforme vai acontecer ali, tá? E aí aqui, ó, para a diretoria do clube, os responsáveis pela reunião já devem ter preparado o pelotão de bandeiras e o pelotão de ideais, tá? Uma coisa que a gente viu desaparecer nos clubes. Sabe? Parece que tem tanta atividade para fazer que a gente cortou várias coisas que se fazia e a gente acabou esquecendo. Né? A gente está treinando um pessoal para fazer cartão de líder e eles tiveram que cantar o hino nacional. E na hora de cantar o hino nacional, eles falaram assim para nós, olha, eu tinha palavras no hino nacional que eu nem sabia que existia. Então eles sabem, eles estudando o assunto, lendo o assunto, praticando, vai aprender, vai ficar fera no assunto. Beleza? Então não esqueçam disso, tá? Então a diretoria prepara o pelotão de bandeira, canta o hino nacional, faz o hasteamento da bandeira. Esse civismo deve acontecer, ensina a dobrar a bandeira, tá? A gente tem uma aula depois aí, em outro momento, que a gente ensina a dobrar a bandeira. Então no YouTube você acha isso também fácil. Beleza? Então aprende esses detalhes, que o civismo ele é importante. Não porta a bandeira de qualquer jeito, não joga a bandeira no chão, prepara as cordinhas lá que vai hastear, prepara quem vai cantar o hino nacional, entendeu? Então na reunião do clube, prepara tudo isso aí. Você vai perceber que com o tempo essas coisas viram automático e se torna aprazível, né? É legal de ver isso dentro do Clube dos Bravadores. Beleza? Terminamos aqui a nossa parte, que Deus abençoe você e tenha um bom treinamento. Olá, desbravadores da Associação Norte e Sul Rio Grandense. Vamos agora para a aula de características e funções do secretário de unidade. Bom, a unidade ela deve eleger tanto o capitão quanto o seu secretário. Essa eleição vai acontecer dentro da unidade e vai ser presidida pelo conselheiro da unidade. Os membros da unidade irão escolher uma pessoa que irá desempenhar funções importantíssimas para a unidade. O período de atuação de um secretário é semelhante ao do conselheiro. Ele deve atuar pelo menos 3 meses e as eleições devem ser refeitas a cada final de trimestre para que mais pessoas possam executar essa função. Para eleger um secretário de unidade, os membros da unidade precisam observar algumas características que o secretário precisa ter. São elas: responsabilidade, pois é o secretário que vai
anotar todo tipo de progresso, chamada da unidade e coisas do tipo. Ele é a pessoa que vai ficar responsável por toda a questão da papelada, a questão burocrática da unidade. Segunda característica, honestidade. A pessoa que vai ser o secretário da unidade, ele vai estar responsável pela assiduidade das outras pessoas e por muitas vezes é possível que alguns tentem burlar ou subornar o secretário. Por isso é importante que seja escolhida uma pessoa que seja honesta. Os membros devem reconhecer isso no seu secretário. Terceira característica e possivelmente a mais importante de todas elas. O secretário da unidade ele precisa ser uma pessoa organizada, já que ele vai lidar com questões muito burocráticas, muitos papéis e coisas do tipo, ele precisa estar muito organizado. Essa é a função mais importante do secretário. Cumprir as funções do capitão da unidade enquanto ele não estiver. O secretário é o segundo líder da unidade, e é importante que na ausência do capitão ele assuma as funções do capitão além das suas próprias. Ele que vai fazer o link entre a diretoria do clube e a unidade. Preencher a ficha do cantinho da unidade. Nesse momento ele vai precisar ser organizado, reforço a ideia, para que ele seja preciso nas suas anotações. Essa é uma função vital para que a unidade funcione corretamente e que o progresso de todos possa ser notável. Manter atualizada a pasta da unidade. Ele vai anotar todas as questões que forem relevantes para o progresso das classes da unidade, de todas da sua unidade. Por fim, manter a pasta da unidade atualizada. O progresso das classes de cada membro da unidade precisa ser anotado e relatado para o diretor ou para os instrutores de classe. É a função do secretário da unidade anotar isso também. Olá, secretárias! Nesse momento nós vamos nos concentrar exclusivamente na sua função, apesar de que essa nossa palestra aqui, ela serve para os diretores também. Falar sobre o SGC em pouco tempo é quase que impossível, então nós vamos apenas pincelar algumas perguntas importantes que nós precisamos responder. O que é o SGC? Para que serve? Quem pode ter acesso? Como ter acesso? E o que é o termo de adesão do SGC? Respondendo então à primeira pergunta, o SGC é o Sistema de Gerenciamento de Clubes. Ele é uma ferramenta online desenvolvida para facilitar o gerenciamento do clube local. E ali você pode armazenar informações sobre os membros do seu clube. E essas informações elas estarão disponíveis para o seu distrital, regional, coordenador, bem como para a equipe aqui da associação. Aqui a gente pode ter um vislumbre geral da primeira tela do sistema. E aí você vai ver que aqui aos lados nós temos vários menus e são esses módulos aqui, esses menus, que são importantes para o desenvolvimento das atividades do clube. Para que serve o SGC? Serve para cadastro de membros, seguro de vida, inscrições em eventos, cursos e treinamentos, ranking e várias outras coisas. Como já mencionado, ele é o sistema onde você vai gerenciar o seu clube. É possível, através dele, você cadastrar o seu membro, fazer o seguro de vida dele, para que todas as atividades do ano sejam pautadas a partir do momento que o clube tenha uma segurança, que se acontecer alguma coisa, aquele membro, aquele desbravador, ele está protegido, ele tem um seguro de vida para auxiliar o clube. Também é importante nós frisarmos que entre as funções dele, você também pode estar desenvolvendo cursos e treinamentos online que o próprio sistema oferece. E os eventos do campo, da região, da sua área ou do seu distrito, eles também podem ter as suas inscrições a partir do SGC. Quem pode ter acesso ao SGC? Os membros, eles podem ter acesso, todos os membros, independente da idade ou da função, eles podem ter acesso aos módulos de cursos. A diretoria, de forma geral, tesoureiro, conselheiro, diretor associado, podem ter acesso também, secretários de unidades podem ter acesso também, mas com módulos básicos. E no caso dos secretários de unidade, eles vão ter o acesso mais propriamente dito lá no cantinho da unidade através do site Encontre um Clube. Aqui no SGC, esses módulos que a diretoria, de forma geral, ou que todos os membros podem ter, eles habilitam poucas coisas. No caso dos membros, vai ser os cursos, e no caso da diretoria, de forma geral, vão ser os módulos que não dão acesso a informações pessoais dos membros.
Os diretores e secretários também podem ter acesso ao SGC. E esse sim, no caso você, secretária, você, secretário, podem ter acesso, terão acesso a todas as informações pessoais dos seus membros. Documentos, ficha médica, tudo aquilo que envolve o pessoal, os dados mesmo de cada membro, somente um diretor e um secretário terão esses acessos. E aí também temos os coordenadores regionais e distritais, que têm módulos de acordo com a sua função. Como ter acesso ao SGC? Aqui eu separei então em 2 grupos. Coordenadores regionais, distritais, diretor, secretário e diretoria de forma geral, tesoureiros, diretores associados, todos esses têm o acesso através da secretária MDA do campo. Ou seja, vocês vão entrar em contato comigo e eu estarei disponibilizando login e senha, bem como liberando os módulos que você tem acesso de acordo com a sua função. Já os membros têm acesso através do diretor ou do secretário do clube. Então, se o seu membro quer fazer um curso, o seu capitão, o seu conselheiro, tem um curso lá que é próprio para ele, ou mesmo alguma outra função que não tenha necessidade de ter acesso a demais módulos, mas ele quer fazer um curso do ECA, por exemplo, aí é o próprio diretor ou o próprio secretário que vai gerar esse login e senha, e aí automaticamente, quando a pessoa logar ali, já vai estar o módulo cursos liberado. Nós vamos falar um pouquinho sobre o termo de adesão do SGC. O que é esse termo? Nós vamos pincelar rapidamente, porque é um módulo novo que tem ali dentro de secretaria e que envolve todos os clubes. Ou seja, o seu membro, ele não vai mais poder participar das atividades do clube sem que, no caso dos menores de idade, os pais ou responsáveis façam essa autorização do termo, ou sem que o próprio membro já maior de idade faça a autorização desse termo. Esse termo, ele autoriza ou reconhece a participação como membro. Então, se você abrir esse documento lá, a primeira coisa que vai ter é que ou o pai ou o responsável autoriza o filho a participar como membro, ou o próprio membro maior de idade, ele reconhece que ele é, por livre e espontânea vontade, um membro do clube. Ele também autoriza o registro e uso de dados pessoais de acordo com a Lei Geral de Proteção de Dados, que é uma lei de 2018 que entrou em vigor no final de 2020. Ou seja, se você não tiver um documento, ou no caso do SGC, que é possível fazer esse aceite por um link, sem esse aceite, se a pessoa contestar, o clube ele pode receber uma multa. Então é muito importante que o secretário preste atenção nesse detalhe. Todo pai ou responsável precisa autorizar esse termo e todo membro maior de idade precisa autorizar esse termo. O formato para você fazer essas autorizações ou é assinado, no caso de assinar, você precisa mandar o original aqui para a associação, e no caso de se for através do link, a pessoa fez o aceite lá, já está pronto, concluído esse processo. E ela, então, protege o clube, porque a pessoa que autorizar esse termo, ela não vai ter o direito de reclamar que o clube está utilizando dos dados como CPF, data de nascimento, RG, nome dos pais ou responsáveis. Esse termo, ele também autoriza o uso de voz e imagem em divulgações nas redes sociais do clube e do Ministério de Desbravadores e Aventureiros. Ou seja, seu clube fez uma atividade, tirou uma fotografia, fez um vídeo e quer divulgar nas redes sociais do clube. Ou então o campo vai produzir um vídeo oficial ou precisa de fotografias para divulgar algum evento oficial do campo. Aí a gente pega essas imagens do seu clube, aí então no termo, o membro, seja ele de menor ou de maior de idade, vai estar autorizando que essa imagem, que esse vídeo seja utilizado. Uma dica que eu vou deixar para vocês é que vocês procurem dentro do SGC, aqueles que já têm o seu login e senha, os manuais do SGC. Aqui eu estou trazendo apenas um print da tela. Para você encontrar esses materiais, você vai no módulo suporte, manuais, e aí eu aplico a máxima de que ler não dói. E os manuais, eles são autoexplicativos e você vai poder ver
tanto a explicação quanto a imagem e vai ir aprendendo um pouquinho mais sobre o SGC. Uma outra dica é que você procure tutoriais. O próprio SGC disponibiliza no YouTube vários vídeos explicando, vídeos inclusive explicando bem certinho essa questão do termo, como que funciona, para que serve. Então todas as suas dúvidas podem ser sanadas ali nesse canal do YouTube. Aqui eu tô com uma capa do manual do sistema de gerenciamento de clubes para o diretor do clube. E por fim, fica aí o meu contato. Você pode solicitar o seu acesso caso você ainda não tenha, através do WhatsApp comercial do departamento ou através do meu e-mail. E segue aí, vamos trabalhando juntos e alinhando cada vez mais. Também vale ressaltar que, a exemplo das demais palestras que terão aulas práticas num dia específico, nós também teremos uma aula prática sobre SGC e logo na sequência nós vamos estar divulgando a data e o horário dessa aula. Ela será via Zoom e a gente recomenda que você assista de um aplicativo, de um celular e tenha em mãos, junto contigo, um computador, para que juntos nós possamos ir interagindo, mexendo e descobrindo todos os módulos do sistema. Então fica aí já o nosso convite e logo mais vai estar divulgando aí nas redes sociais a data, o card com a data e o horário, para que você possa assistir e juntos nós praticarmos um pouquinho mais e aprendermos um pouquinho mais sobre o SGC. Um abraço! Meu nome é Edilson, sou regional da grande região Dalet, Dalet, tá? E nós vamos falar um pouquinho sobre as características e as funções do conselheiro, certo? Vamos lá. O conselheiro é o cargo mais importante do clube, tá? Ele é o cargo mais importante do clube. Todos os cargos são importantes, mas o conselheiro, ele é o mais importante por conta dele estar trabalhando diretamente com o desbravador. É ele que vai trabalhar diretamente com os meninos, tá? Então, sendo assim, ele se torna o diretor daquela unidade. O conselheiro, ele é o colaborador de Cristo. O conselheiro precisa estar conectado com Cristo. Lembre-se que você é o colaborador para levar a mensagem de salvar do pecado e guiar no serviço. Os conselheiros são as mãos auxiliadoras de Deus. É o seu dever, conselheiro, sempre defender os princípios do Clube dos Bravadores. Você tem que estar em harmonia com toda a direção do clube. Mas, lembre-se de sempre defender a sua unidade. Tá? Sempre estar ali lutando pela sua unidade, mas em harmonia com todas as outras funções do Clube de Desbravadores. Os conselheiros são os representantes. Eles são os representantes de Deus. Lembre-se que você é um representante de Deus na terra. Ele deve andar como Jesus andou. Você deve estar sempre conectado, sempre ao lado de Jesus, através da sua oração, através do seu comprometimento com a obra de Deus. Ensina o menino no caminho que deve andar. E quando crescer, nunca vai se desviar dele. Esse é um texto muito bonito, que traz para você, conselheiro, a sua missão. Você tem que estar sempre ao lado de Cristo e ensinando os meninos. Todo conselheiro deve possuir as características de um líder. Através disso, você vai estar sempre buscando o seu conhecimento. Você vai estar se desenvolvendo através da sua vida espiritual, através de toda a sua trajetória, sempre tem que dar um bom exemplo. Eu lembro que há um certo tempo se falava muito que o conselheiro, o líder, ele era considerado como um outdoor ambulante, onde as pessoas viam, né? Onde as pessoas olham para você. Então se considere você um outdoor ambulante. Olhe, lembre-se que tem crianças e meninos que estão sempre olhando para você. Cada conselheiro, a função do conselheiro é escolher o capitão da unidade. Ele tem que escolher o capitão e ele deve sempre, a cada período, estar ali conectado com o capitão. Um exemplo, numa reunião de clube,
do cantinho ali da unidade, o conselheiro ele pode simplesmente dizer assim, olha, capitão, eu vou ter que dar uma afastadinha ali, vou ter que resolver um negócio ali na diretoria, assume a unidade aqui para mim. E deixa o capitão lá auxiliando. E de longe você fica observando. Porque assim você vai estar formando aquele capitão para um futuro conselheiro. Outra função também interessante é você dar cargo não só para o capitão, mas sim para todos os membros da unidade. Pensa aí, cria comigo aí. Vamos ver que a unidade de 6 a 8 desbravadores, você vai dar cargo ali para todos os membros da unidade, para que todos eles se sintam importantes dentro da unidade. Você vai escolher ali o padioleiro. O padioleiro é aquela pessoa que vai estar responsável ali por sempre estar cuidando ali da marca, de estar carregando ali as coisas do clube, tá? O almoxarifado é aquela pessoa que é responsável por guardar todo o equipamento da unidade. Aí vem o tesoureiro da unidade, aquela pessoa responsável por anotar quem está devendo, quem não está devendo, quem sabe uma mensagenzinha ali simbólica, né? Uma mensalidade simbólica ali do clube, da unidade, certo? Então, montar atividades para a unidade. Essa é uma das funções do conselheiro também. Você tem que montar ali uma noite do pijama com a unidade, tá? Você tem que montar ali atividades, reuniões extra, ali a reunião do clube, para que eles possam cumprir os cartões das classes, para que possam cumprir especialidades, ok? Então, uma das funções do conselheiro é essa. Uma coisa importante, conselheiro, não fique só limitado apenas às reuniões do clube. O conselheiro, o nome já está dizendo, você é um conselheiro. Você pode entrar em contato com a família do desbravador. Quem sabe uma ligação, saber como é que ele está em casa, como é que ele está na escola, tá? Então você tem que ser além, você tem que ser extra clube de desbravadores. É uma dica muito interessante, tá? Então essa é a função do conselheiro. Uma coisa que eu quero passar para vocês também é que cada conselheiro deve seguir os passos de um líder. Pense, você vai formar novos líderes. Então, a partir do momento que você distribui um cargo para um desbravador, você já está pensando nele um futuro líder, um futuro conselheiro, tá bom? Nesse período de pandemia agora, eu queria conversar um pouquinho com você, tá? Então, vem aqui comigo. Chega aqui, conselheiro. Chega aqui mais perto. Eu vou fazer igual o Luiz Gonçalves, né? Você tá aqui um pouquinho, nesse banquinho aqui, tá? Chega aqui. Chega mais perto aqui. Escuta aqui. Nesse período de pandemia que nós estamos vivendo, como você vai fazer para trazer os meninos, para cativar os seus meninos? Como você vai fazer? Você deve estar perguntando agora. Edilson, cara, eu não sei como eu vou fazer. Eu já fiz de tudo. Tá chato fazer uma reunião de Zoom, todo mundo me olhando ali e pronto, e eu falando. Eu vou te dar algumas dicas, tá? Uma delas é você sempre visitar o seu desbravador de portão. Faça uma ideia. É uma das ideias. Você chegar perto do portão, quem sabe você faz um mimo, leva um mimozinho, um chocolate, um imãzinho de geladeira, colocado ali com um versinho bíblico, tá? Você entrega ali no portão para o desbravador, faz uma oração com uma família daquele desbravador, é uma dica, tá? Uma outra dica também é realizar as reuniões online, não ser só aquele disse-me disse. Faça atividade nas reuniões online com a sua unidade, né? Pega ali o cantinho da unidade, pega o caderno, pega as partes práticas do caderno e faz com que os meninos possam correr no meio da casa. Envolve os pais também, né? É uma dica legal, deixar sempre 1 ou 2 desbravadores responsáveis pelos ideais naquela abertura da reunião no Zoom. É uma ideia legal, tá? Então, até fazer um vídeo chamada em particular com os pais. No momento ali, você chamar o pai num vídeo chamada, orar com eles também, tá? Fazer uma festa do pijama digital, isso já é muito legal também. Então, meu querido conselheiro, esse é o momento de você reinventar. Deus tem um propósito para você. Ele colocou você nessa função, que é uma das maiores dentro do Clube dos Bravadores, para que você faça o seu melhor. E eu confio em você. Você é bom para isso. E eu confio em você. Tá bom? Fica com Deus. Que Deus te abençoe.
E nesta aula nós vamos falar sobre o conselheiro, sobre você no sistema de unidades. Provavelmente você vai receber instruções sobre o sistema de unidade em específico, mas nesse exato momento eu quero falar sobre a sua função no sistema de unidades, certo? Para isso, eu quero que você assista com muito cuidado este vídeo que nós preparamos para você e quero que você defina em qual das unidades você gostaria de estar. Qual daquelas unidades você gostaria de estar participando? Sabendo que você, conselheiro, é o maestro desta orquestra na sua unidade. E se você não estiver organizado, se você não for organizado, não for o organizador, com certeza a sua orquestra, a sua unidade vai estar totalmente desafinada. Como diz no texto de Êxodo 18, 21, Deus escolhe dentro de todo o povo homens capazes, tementes a Deus, dignos de confiança e inimigos de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefes de 1000, de 100, de 50 e de 10. Você, conselheiro, é o chefe de 10 dentro dessa organização. Como foi citado aqui, você é o membro, o líder mais importante na construção dos nossos desbravadores, na construção do seu caráter. E se você não estiver organizado, se você não perceber os desafios da sua orquestra, não vai dar certo. Por isso que você tem que funcionar direitinho no sistema de unidades. Ok? Você tem que se tornar um conhecedor. Para isso, você tem que ser um conhecedor dos seus desbravadores, seu desbravador, de como ele está, de como está a sua família, do que ele precisa. Você tem que conhecer o seu desbravador nos mínimos detalhes. Assim como um maestro conhece a afinação de todos os instrumentos de sua orquestra para saber aonde está o erro ou onde está acontecendo algo de errado, você também tem que passar a conhecer o seu desbravador. Não perca a oportunidade de conhecê-lo melhor. E como você pode fazer isto? Já foi citado aqui também, visitação. Sabemos que estamos vivendo tempos difíceis, tempos de pandemia, mas a visitação ao portão, um telefonema, uma videochamada faz muita diferença para manter o seu desbravador ativo e ativo contigo. Você também tem que ser uma pessoa dedicada. Sim, a dedicação faz parte, tem que fazer parte do seu currículo na função de conselheiro. Dedicação em todos os sentidos, porque você é a função mais importante. Lembrando, você é o elo que liga o desbravador ao clube e que liga o clube à família. Idealizador. Não basta ser conselheiro. Você tem que idealizar coisas, e coisas grandiosas para os seus desbravadores. E você não pode simplesmente idealizar sozinho, não. A idealização ela é feita em conjunta. Aonde? No conselho da unidade. E onde acontece esse conselho? No cantinho da unidade. Esse conselho também pode acontecer em outro momento esporádico do clube, ou uma reunião extra da própria unidade, em que você, conselheiro, como organizador, você deve ser o quê? O líder deste conselho. O vice-líder deste conselho passa a ser, então, o capitão, o secretário e assim por diante.
Dentro da questão de idealizador, você tem que idealizar para cada um dos seus desbravadores uma função em específico. E aí entra o que nós passamos antes, a questão do conhecimento. O fato de você conhecer o seu desbravador, você vai saber aonde posicionar cada um deles. Motivador. A motivação, por sua parte, aos seus desbravadores, ela deve acontecer sempre, em todos os momentos, em todos os sentidos. Mas há um momento que a cada 3 meses, num trimestre, deve haver a troca de cargos dentro da própria unidade, para que todos eles se sintam motivados, abraçados e vão se desenvolvendo em todas os seus dons, tanto de liderança quanto de auxílio mútuo às outras pessoas, aos colegas, integrantes da unidade, através dos cargos cuja qual eles são responsáveis. Visionário. Aqui nós chegamos, então, à conclusão dos nossos pensamentos, daquilo que você, quanto conselheiro, deve buscar. Você deve ser um visionário. Por quê? Você deve buscar coisas altas para o seu desbravador. Você deve estar junto dele, para que tanto você quanto ele possam um dia estar nas mansões celestiais. Em 1998 ocorreu o primeiro e único Camporì de líderes no Chile. O orador, pastor Robert Holbrook. E no seu discurso de encerramento, o pastor Robert Holbrook disse o seguinte, naquele final de tarde, naquele pôr do sol bonito, ao lado do lago Pucón. O mais importante não foi o que aconteceu aqui em Pucón, mas o que será realizado por todos vocês a partir de agora. E eu volto para você, conselheiro, que o mais importante não é o que está acontecendo aqui, agora, mas o que você vai fazer daqui para diante. O que vai acontecer contigo. O que você vai buscar e como você vai buscar. Os nossos desbravadores merecem o céu. E você é o responsável por isto.